Olá! No vídeo de hoje eu estarei resolvendo expressões numéricas que envolvem números racionais. Tudo bem? Sejam frações, sejam números decimais. Fica comigo até o final se você tem dúvida nisso. Meu nome é Jamília Almeida e esse é mais um vídeo do canal Desvendando a Química. Vamos lá? Olha, estarei resolvendo nesse vídeo essas três expressões. Essa primeira expressão aqui, ela tem uma fração, e no numerador dessa fração tem novas frações, embaixo tem outras frações. O que eu aconselho vocês? Sempre que você estiver resolvendo esse tipo de expressão, você vai ver, ó, nesse caso, ó, tem 1, 2, 3, 4, 5 frações em um número decimal. Eu aconselho que a primeira coisa que você tem que fazer nesse caso é transformar esse número decimal para fração. E agora eu vou deixar uma dica para você resolver qualquer expressão numérica. Você sempre tem que responder de acordo e começar de acordo com as prioridades. Quais são elas? Primeiro é o parênteses, depois é o colchetes e depois é a chave. Depois a gente ainda tem as prioridades com relação às expressões numéricas. No caso, potência e raiz, multiplicação e divisão, e soma e subtração. Tudo bem? Então, quando a gente olha para essa expressão aqui, a primeira coisa que eu falei é transformar o número decimal para fração. Ó, 0,8. Para eu transformar esse 0,8 em 8, eu tenho que multiplicar por 10. Toda vez que eu multiplico por 10, eu ando com a vírgula para a direita. Toda vez que eu divido por 10, eu ando com a vírgula para a esquerda. Quando eu multiplico por 10, esse 0,8 ele vira 8. Se eu quero voltar esse 8 para 0,8, basta eu dividir 8 por 10. Porque quando eu divido por 10, ó, 8 não é 8,0, eu vou andar com essa vírgula para cá. Então, vai ficar 0,8. Então, eu posso afirmar que 0,8 é igual a 8 sobre 10. Tá, dando seguimento a essa expressão. Esse 1/2 aqui, ó, 2/4 ao quadrado. Só um exemplo para vocês entenderem. Uma fração elevada ao quadrado é a mesma coisa que o numerador elevado ao quadrado sobre o denominador elevado ao quadrado. 2 ao quadrado, 4. 4 ao quadrado, 16. Aqui daria ainda para simplificar, dando 2 sobre 8, 1 sobre 4, tá? Mas isso é só um exemplo. Nesse caso do exercício, a gente tem 1/2 elevado ao quadrado. Então, vai ser o quadrado do numerador. O que é o quadrado? É 1 vezes o 1 sobre o quadrado do denominador. 2 vezes o 2. 1 vezes o 1, 2 vezes 2, 4. Tudo bem? Então, esse valor aí que eu vou substituir ali. Ó, eu vou pegar e vou resolver primeiro essa parte de cima aqui. 1/3 menos 2/5 vezes 1/2 ao quadrado. Eu já vi que 1/2 ao quadrado é 1/4. Agora eu quero que vocês observem que 4 é divisível por 2. Então, 4 dividido por 2 é 2. O 2 vai ficar aqui embaixo porque 4 é um número maior. Eu posso fazer essa simplificação porque aqui é uma multiplicação. Se fosse uma divisão, você também poderia simplificar após você resolver a divisão por fração, né? Você repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. E depois você faz isso, você pode simplificar. Aí aqui fica 1/3 menos multiplicação de fração. Aqui eu tenho 1. 1 vezes 1, 1. 5 vezes 2, 10. É sempre o numerador vezes o numerador e o denominador vezes o denominador. Agora, quando eu estou subtraindo frações ou somando, e essas frações possuem denominadores diferentes, denominador aqui, isso aqui embaixo, quando eles são diferentes, é necessário que você faça o MMC. E o MMC entre 3 e 10, eu sei que é 30, mas vou fazer aqui rapidinho. 10 dividido por 2, 5. 3 dividido por 3, 1. Aí sobra 5. 5 dividido por 5, 1. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 5, 30. Então, o MMC é 30. 30 dividido por 3, 10. 10 vezes 1, 10. 30 dividido por 10, 3. 10 vezes 3. 3 vezes 1, 3. 10 menos 3, 7. 7 sobre 30. Então, essa parte superior aqui, ou seja, o numerador dessa fração aqui é 7, 30 avos.
Aí agora é necessário que eu faça o cálculo desse denominador aqui de baixo. E calculando para poder ver qual fração que vai equivaler. Primeira coisa que eu quero que vocês observem, aqui eu tenho uma soma, aqui eu tenho uma divisão e aqui eu tenho uma raiz. Então, eu tenho que respeitar sempre a prioridade. A minha prioridade é resolver a raiz. Raiz, um exemplo aqui rapidinho para vocês. Raiz de 16 sobre 81. É a mesma coisa que raiz de 16 sobre raiz de 81. Qual é a raiz de 16? 4. Qual é a raiz de 81? 9. Então, fica 4 sobre 9. Tá? Nesse caso, raiz de 64 sobre 25. A mesma coisa que raiz de 64 sobre raiz de 25. Então, vai ficar 8 vezes 8, 64. 5 vezes 5, 25. Fica 8 sobre 5. Voltando agora a essa parte da expressão aqui no denominador. Eu vou repetir ela. Mais 0,8 dividido por raiz de 64 sobre 25. Eu já mostrei para vocês que a raiz de 64 é 8 e a raiz de 25 é 5. Já mostrei para vocês no início do vídeo que 0,8 é igual a 8 sobre 10. Divisão de fração, eu repito a primeira e multiplico pelo inverso da segunda. Esse 8, então, aqui, como está multiplicando, eu posso simplificar. E eu posso simplificar 8 dividido por 8 vai dar 1. 10 dividido por 5 vai dar 2. Esse 2 fica aqui embaixo porque esse 10 é maior. Então, vai ficar 1/4 mais 1/2. Ó, soma de frações com denominadores diferentes. É necessário que faça um MMC. Eu sei que o MMC entre 4 e 2 é 4. Por quê? Porque 4 é múltiplo de 2. Tá? Mas aqui tá o MMC. 4 dividido por 4 vai dar 1. 1 vezes 1, 1. 4 dividido por 2 dá 2. 2 vezes 1, 2. Então, aqui embaixo vai ficar 3/4. Então, essa fração aqui de baixo, ela equivale a 3/4. Então, o que acontece? Você tem a fração de cima, que a gente descobriu que vale 7/30, e tem a fração de baixo, que vale 3/4. Como que funciona a divisão de fração? Você repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. 3/4, o inverso de 3/4 é 4/3. 4 vezes 7, 28. 3 vezes 30. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 0, 0. 90. 28 é par e 90 é par. Eu posso dividir em cima por 2 e embaixo por 2. Para poder achar a fração irredutível. Aqui vai dar 14 e aqui 45. Tá. Então, a resposta da primeira é isso. 14 sobre 45. Então, o que eu fiz aqui? Primeiro, eu peguei o numerador, essa parte de cima, resolvi separadamente, achei 7 sobre 30. Depois, eu peguei esse denominador, resolvi separadamente, e depois eu dividi o de cima pelo de baixo. Foi isso que eu fiz. E agora, eu vou fazer a de baixo. Sempre que eu resolver expressões numéricas, sejam essas de frações, números decimais ou números inteiros, eu sempre estarei respeitando essas prioridades aqui, sempre. Não pode esquecer. Olha aqui, olha para esse segundo exemplo aqui de expressão. Eu tenho potência, e eu tenho raiz, eu tenho divisão e subtração. Então, eu venho aqui e olho na prioridade das operações. Tá vendo que a prioridade é raiz, potência, depois vem divisão e multiplicação, depois vem soma e subtração? Então, eu tenho que começar aqui pelas potências. No caso, 2 nonos. Tem uma propriedade aqui importante, que é toda vez que a gente tem uma fração, por exemplo, 1/2, elevado a um número negativo, a primeira coisa que eu tenho que fazer é inverter essa fração. Vai virar 2 sobre 1, que é 2. E eu também mudo esse sinal. Vai deixar de ser menos 3, vai passar a ser mais 3. Que é 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Então, 1 sobre 2 elevado a menos 3 é mais 8. Então, o que eu fiz aqui? Eu inverti essa fração que está dentro e mudei o sinal de negativo para positivo. É a mesma coisa que eu vou fazer ali. Lá, eu tenho 2 nonos elevado a menos 2. Então, eu vou colocar aqui 9 meios elevado a mais 2.
Como que eu faço isso? 9 meios, desculpa, 9 ao quadrado é 9 vezes 9. 2 ao quadrado é 2 vezes 2. 9 vezes 9 é 81, 2 vezes 2, 4. Então, essa fração ali, então essa potência toda aqui, equivale a 81 sobre 4. Essa potência toda aqui. Como eu mostrei aqui. Primeiro eu inverti o sinal e descobri. Aí, eu vou pegar esse 81 sobre 4 e vou repetir o restante. Eu vou dividir por menos 3 elevado a 4, menos raiz de 49 sobre 16. Ó, 81 dividir. Eu quero fazer só uma observação aqui. Todo número negativo, quando a gente eleva ele a um expoente par, a gente tem certeza que vai resultar num número positivo. E todo número negativo elevado a um expoente ímpar resulta em um número negativo. Quando esse expoente é pequeno, como 4, 5, 6, 2, a gente consegue ver facilmente o sinal. Mas quando a gente tem um número muito grande, como menos 1 elevado a 121. Eu tenho certeza absoluta que o resultado disso aqui é menos 1. Entendeu? Porque esse expoente aqui é um expoente ímpar. E todo número negativo elevado a um expoente ímpar dá um número negativo. Da mesma forma, todo número negativo elevado a um expoente par dá um número positivo. Tá? Então, só para relembrar aqui. Então, para a gente conferir esse menos 3, fica menos 3, vezes menos 3, vezes menos 3, vezes menos 3. Primeiro, menos vezes menos dá mais. 3 vezes 3, 9, mais 9. Mais vezes menos vai dar menos. 3 vezes 9, menos 27. Agora, vamos lá. 27 vezes 3, 81. Menos vezes menos, mais. Comprovando que resultará em um número positivo. Aí, você repete o restante. Aqui eu já posso resolver, ó. Eu tenho menos 49 sobre 16. Raiz de 49 é 7. Raiz de 16 é 4. E agora eu vou ter uma divisão de fração. Quando eu não tenho nenhum denominador aqui, eu posso simplesmente colocar 1. Aí vai ficar divisão de fração. Repito a primeira e multiplico pelo inverso da segunda. 81 você simplifica com esse 81. Então, fica 1/4 menos 7/4. Nesse caso, você tem uma subtração. Então, o que você faz? Você subtrai e repete o maior valor. 7 menos 6 é 6. Então, vai dar menos 6 sobre 4. Só que essa fração aqui não é uma fração irredutível. Então, você vai dividir em cima por 2, vai dar menos 3, embaixo por 2, que vai dar 2. Resposta final, menos 3 sobre 2. Então, isso aqui tudo equivale a menos 3 sobre 2. Easy. Easy, easy, né? Vamos para o próximo. Por último, mas não menos importante, vou resolver da mesma forma que eu resolvi esse primeiro aqui de cima. Eu tenho uma fração, eu vou ter o numerador de cima e o denominador. Então, eu vou começar por esse numerador. Eu quero que vocês observem sempre essas prioridades. Aqui eu tenho uma multiplicação e eu tenho uma subtração. A minha prioridade é a multiplicação. Então, vai ficar 2/3 menos 1/3 vezes 7/4. Qual a minha prioridade? Essa multiplicação. Repito tudo. 1. Na multiplicação de fração, é numerador vezes numerador. Então, 1 vezes 7, que vai dar 7. E denominador vezes denominador. 3 vezes 4, que dá 12. Agora, eu tenho uma subtração de frações com denominadores diferentes. Então, eu tenho que fazer o MMC. O MMC entre 12 e 3, eu sei que é 12. Por quê? Porque 12 é múltiplo de 3. Mas vamos fazer aqui, ó, 12 dividido por 2, 6. Repito 3, 6 dividido por 2, 3, 3. 2 dividido por 3, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 3, 12. Por que, Jamília, que você sabia que era 12? Porque o que é MMC? É o mínimo múltiplo comum. Se 12 é múltiplo de 3, automaticamente 12 vai ser o MMC. 12 dividido por 3, 4. 4 vezes 2, 8. 12 dividido por 12, 1. 1 vezes 7, 7. 8 menos 1, 8 menos 7, 1. Então, isso tudo aqui vai dar 1 sobre 12. Então, isso tudo aqui, 1 sobre 12. Agora, vamos fazer o de baixo?
que você vai fazer esse de baixo? Observa que você tem um número inteiro e esse número aí decimal. Eu, Jamile, não gosto de trabalhar com número com vírgula, eu transformo para fração, sempre que eu posso. Nesse caso, eu vou transformar 0,01 em um número fracionário. A vírgula não está aqui, eu jogo ela. Andei 2 casas. Então, andei 2 casas. Se eu andei 2 casas, aqui eu vou precisar de 2 zeros. Por quê? Eu tenho 0,01 e eu tenho o número 1. Com quantos? Vou botar, eu tenho que dividir por 10, eu tenho que dividir por 100, eu tenho que dividir por 1000, por 10.000. Por quê? Quando eu divido por 10, eu sempre ando com a vírgula para a esquerda. Se eu tenho 1 aqui, eu divido por 10, eu vou andar com a vírgula uma vez para a esquerda. Se eu divido por 100, eu ando 2 vezes. Se eu divido por 1000, eu ando 3 vezes. Se eu divido por 10.000, eu ando 4 vezes, entendeu? Então, se eu quero sair daqui e vir para cá, nesse caso, por exemplo, eu tenho 1, 2, 3. Então, eu vou ter que dividir por 1, 2, 3. Nesse caso aqui, que é o do exercício 0,01, eu tenho 1, 2. Então, aqui eu vou ter que botar 1, 2 zeros, entendeu? Então, 0,01 é igual a 1 sobre 100. Mas, se você quiser fazer manualmente, então, esse aqui é igual a 1 sobre 100. Mas, se você quiser fazer manualmente essa multiplicação de 0,01 vezes 0,01, você pode fazer. Não pode fazer, não. Então, 1 vezes 1, 1. 1 vezes 0, 0. Vezes 0, 0. 0, 0, 0, 0, 0, 0. É 1, 0, 0, 0, 0. Uma casa decimal, 2 casas decimais, 3 casas decimais, 4 casas decimais. 1, 2, 3, 4. Um zero vem para cá. Eu não gosto de fazer isso. Eu prefiro fazer da seguinte forma. 1 sobre 100 vezes 1 sobre 100. Então, vai dar 1 sobre 1, 2, 3, 4. 1 sobre 4 zeros. Então, 10.000, tá? Aí eu pego isso, que eu achei em fração, e vou substituir naquela expressão ali, tá? Então, vai ficar 3 dividido 1 sobre 100 não é 0,01? 1 sobre 100 vezes 1 sobre 100 não é 1 sobre 100 ao quadrado? Então, eu já vou substituir essa expressão aqui toda por isso aqui. Foi o que eu descobri. Tudo bem? Isso tudo vai ser elevado a menos 1. O que é divisão de fração? Eu repito a primeira, que é 3 sobre 1, e multiplico pelo inverso da segunda. Então, vai dar isso tudo a menos 1. Vai dar 30.000 elevado a menos 1, que é 1 sobre 30. Tudo bem? Até aí? Então, o que eu fiz aqui? Eu descobri qual é o valor desse denominador aqui, que é 1 sobre 30.000, tá? Então, agora, como essa expressão aqui é esse numerador que equivale a 1 sobre 12, dividido por esse denominador que é 1 sobre 30.000, eu vou dividir o de cima, divisão de fração, eu repito a primeira, e multiplico pelo inverso da segunda, que vai dar 1 vezes 30.000, 30.000. 12 vezes 1, 12. 30.000 dividido por 12. 30.000 dividido por 2 dá 15.000. 12 dividido por 2 dá 6. 15.000 dividido por 2, vou continuar aqui em cima, dá 7.500. 6 dividido por 2 dá 3. Agora, 7.500 dividido por 3 é 2.500. Então, essa expressão aqui todinha, ela equivale a 2.500. Essa aqui equivale a 2.500. Enfim, esse foi mais um vídeo do canal Desvendando a Química. Tchau!